pessoal, tudo bom? Aqui Cinema de Peso entrando no ar para o seu programa de 4 aninhos, sim. Cinema de Peso está completando 4 anos. Sou o Chico Isidro, aqui ao meu lado o Lauro Arreg, lá do lado esquerdo o Criba Aquino e de aniversário nós trouxemos a Fátima Marley Lunardelli. Depois ela fala sobre a carreira dela, sobre o amor dela do cinema, sobre literatura. Mas eu deixo o espaço agora para o querido Lauro falar sobre esse marco do nosso programa. Dia 9 de junho de 2022, a gente colocou no ar o primeiro programa Cinema de Peso, que foi sobre o filme ET, o extraterrestre, né? Vocês lembram? Sim. Faz tempo, né? E depois desse tempo, desses 4 anos, desse famoso, hoje é rei, dia 11 de junho, hoje tá feia a coisa, né? Dia 11 de junho, mas tudo bem, né? Foi dia 11 o nosso Foi dia 11, aqui nós gravamos dia 9 e dia 11 a gente botou no público, né? A gente já falou mais de umas centenas de filmes, já tivemos mais de 60 convidados, já tivemos vários cenários, esse aqui nós voltamos um velho cenário nosso, que é o nosso cantinho da cervejaria Poma, que é nos nossos apoiadores e tal. Já temos mais de 2.300 inscritos, né? Milhares de visualizações, né? Tem vídeos que tem mais de 80 mil visualizações, né? Aliás, das centenas de cada filme que a gente fez, a gente viajou em muito filme. Muito né? filme. Na verdade, um filme é sempre um começo pra gente viajar bastante, né? Então, eu acho que a gente tem, e o Cinema de Peso acho que deixa como legado, como eu falo, que acho que é muito importante o legado que a gente fala, que é falar sobre o cinema de uma forma leve, informativa, e por que não divertida, né, também, né? Não só, acho que mas a informação em primeiro lugar também, né? Informação e verdade, né? E felicidade de falar de cinema. Então, hoje a gente tem a felicidade de ter a Fátima Marley Lunardelli, nossa colega da CIRS, né? Crítica de cinema como nós, para ser a convidada super especial dos 4 anos do Cinema de Peso, né? Seja bem-vindo para o Cinema de Peso, né? E Fátima, para nós é muito importante os apoios que nós temos aqui no programa. Nós começamos agradecendo a Cervejaria Poma, onde nós estamos, todos os nossos convidados, daqui a pouco a Fati também vai ser agraciada com o chopp, tá faltando o chopp da Poma. Aqui tá chegando. Tem uma pizza também, um ambiente muito bacana aqui na Avenida Copacabana 745, tá? Terças a sábados das 17h30 às 23h30, tem dia do chopp, tem dia da pizza, tem dia do hambúrguer, tem um salão de festas maravilhoso, tem banda ao vivo, é muito legal. Temos também o Pablo com a sua cachaça da Cachaça Coral Brasil. São 6 sabores de cachaça, ele faz essa cachaça em Mariana Pimentel. É um uruguaio radicado aqui em Porto Alegre que faz essa cachaça e tu encontra essa cachaça na cachaçaria do Mercado Público. Temos também um baita de um apoiador, que é o estúdio desse cara aqui. Ele tem um estúdio de ensaio de banda há 22 anos, 38 mil horas de músicas e contando. Enfrentaram uma enchente até o pescoço de água. Enchente, né? Porque trabalhar com arte não é fácil. Sobreviveram lá na Buarque de Macedo. Ele e o Filipão, um abraço para eles também que nos apoiam aqui com o nosso Cinema de Peso. E é isso, a gente quer que todo mundo que esteja vendo se inscreva, compartilhe, toca ali o sininho para receber as notificações. E agora é com a Fátima o nosso programa. Você tem a palavra toda com ela. Quem é a Fátima Marley Lunardelli? Primeira coisa importante é amiga desses caras aí. Nem vou precisar dar um pix. Não, o pix já caiu antes, detalhe. O Lauro menos tempo, né, Lauro? Mas Criba, nós juntos Chico, lá. né? O Criba é aquele. Mas eu me confundo. Eu me confundo. Mas sempre, isso aí é normal já. Eu chamo de Chico, Irmãos, Isso. né? Irmãos. Isso é. Irmãos do cinema, irmanados do cinema. Eu acho que é isso, né? Então, por que eu tô aqui? Porque a gente gosta de cinema, né? Porque Isso. eu gosto de cinema tanto quanto vocês, acho muito bacana esse programa, que bom estar aqui comemorando 4 anos, né? Eu acho que o programa nasce de uma paixão pelo cinema, é por isso que ele existe, uma paixão que se deseja compartilhar. E a minha trajetória profissional, ela partiu disso, né? Eu, estudante de jornalismo na Fabico nos anos 80, já era conhecida como aquela guria que gostava de cinema. E a minha vida toda foi essa, ela foi construída em torno de falar de filmes. Eu nunca pensei em fazer cinema, nunca. Isso não me... não chegou... O que eu gosto é o filme pronto,
vamos pensar sobre o desfrute que ele nos oferece, sobre as coisas que ele mexe com a gente, as histórias dos personagens. E aí a minha busca foi essa, né? Sim. Até porque, tipo, eu acho que tem muita gente que até tem esse preconceito, né? Mas pessoa que nós somos todos críticos aqui, tu nunca fez um filme, tu não sabe como é que é, mas eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a O outra, Kriba né? fez. O Kriba é nosso E cineasta, né? eu fiz na faculdade, só que ainda bem que tá lá no escondido no Inciso lá. Eu acho que Nem é bom saber. Eu acho que uma coisa é diferente da outra, né? Nem é bom. Mas sabe que o crítico, ele aprende muito pela sua atividade, no seu exercício profissional de examinar filmes e pensar sobre Sim. os processos fílmicos, sobre o processo mesmo da realização, né? Sim. Eu aprendi muito sobre isso dando aula na Unicinos para os alunos, né? Eu sempre dizia para os alunos, claro que a posição de quem faz o filme ela é uma posição diferente do crítico na medida em que quem faz filme tem problemas de realização, de criação. O crítico tem problemas de interpretação, de buscar significados e sentidos, não é? Mas isso não significa que o crítico não possa compreender a dimensão da criação do filme. Claro que não. Aliás, um dos nossos maiores cineastas da atualidade, muito tempo crítico e cineasta, que é o Kleber Mendonça, né? Isso. Exato, E teve outros que passaram, o Godard era crítico, o Truffaut era crítico e foram pra trás das câmeras e Isso, tal, né? carreira de E cinema, com né? sucesso, né? Eu acho que o Truffaut pra mim mais até pro Godard, né? Só que o Godard é outro tipo de visão, né? Mas quando você fala da questão da música, eu sou um músico, daí o fulano que fala, tu não sabe tocar um instrumento, tu não pode falar sobre um. Claro que pode, todo mundo pode falar, né? Todo mundo não é. Eu acho que essa questão de sentir a arte é uma coisa universal, né? Não precisa saber ser especialista ou ser realizador da arte pra falar, né? Mas só que hoje em dia tem muita essa crítica, né, que o crítico não pode, nunca botou nunca não sabe como é um ângulo, não sabe, nunca vivenciou o que tu falou, né? Mas voltando, né, e tu falou da questão do cinema e como é que tu começou a... Nossa, tá chegando nosso... falando aí. Fazer o show da nossa convidada, né? Show pra Fati. Dois nem Aqui. E já aproveitando o ensejo aqui, Aqui, né, já tinha aquela foto oficial dos Vamos fazer um padrões. brinde? Vamos fazer um brinde, A gente fazer um faz brinde. Clima, segura aqui, só a pessoa segura aqui, só beber. Pode ser do jeito horizontal, ou sistema grave, do que Das sabe. duas, por favor. Pra gente ficar bacana. Aê, Valeu, muito obrigado, O Eric. símbolo das crianças lá atrás. Hoje tá assim, né? Tá ótimo. Mas que eu tava falando, né, Fati, e como é que a paixão do cinema surgiu desde cedo, assim, aquela coisa, como é que foi a semente do cinema foi Não, plantada, olha só, a né? minha história ela tem um aspecto peculiar, né? Porque a gente sempre pensa, ia no cinema na infância com algum tio, alguém que gostava, né, de filmes. Olha aí, ó. Não é assim a minha história. Sim. Eu sou do interior, a minha família era do campo, né? Meu pai trabalhava na roça mesmo. E eles vêm para Porto Alegre, meu pai e a minha mãe, em 69. 69 é bem o momento em que tem a expansão das telecomunicações no Brasil, né? A gente está no período militar de forte investimento, né, na rede nacional das telecomunicações e tem o que tem? O estímulo à venda de aparelhos de televisão. O meu pai chega em Porto Alegre, a primeira coisa que ele faz, ele compra em 20 prestações um aparelho de televisão. Eu era uma menina muito tímida, vindo de um lugar que não tinha nem luz elétrica. E aquela telinha mágica... Preto e branco ainda, né? Total. Eu assistia TV Tupi, começava às 3 da tarde a programação. Olha aí. Sim, ficava aquela coisa da... Sim, me lembro, aquela símbolo da- círculo, né? É, o símbolo, né? O símbolo, o índiozinho, né? O O tupizinho. índiozinho, exato. Eu nunca fui ao cinema antes da faculdade. Porque ninguém, a minha família era muito interiorana mesmo aqui em Porto Alegre, né? E também a gente não tinha dinheiro. Esse é humilde mesmo, né? É isso, é. Então, tipo assim, a tua infância não foi no cinema, assim, Eu não fui no fez um cinema. cinema Pra não paradiso, dizer que eu coisa. nunca fui. A minha mãe, eu me lembro da minha mãe e a minha tia terem levado as crianças para ver o filme do Mazzaropi no Gioconda.
Ah, sim, sim. Mas- Joconda ali na Tristeza? Da tristeza. Ah, minha mãe ia na Tristeza, no Joconda ali. Até Pertinho, hoje o né? prédio existe, hoje tem uma Labs ali. Mas quando eu era pequeno eu me lembro de ele estar fechado e com as bilheterias. Eu me lembro disso claramente. Sim. Então, foi só esse evento, mas eu nem me lembro do filme, é só um fato. Sim. Mas foi realmente na faculdade que eu descobri que eu tinha um enorme repertório de cinema que vinha da televisão, que eu tinha passado toda a minha infância e adolescência assistia Sim. tudo na televisão. A tua formação cinematográfica foi na telinha preto e Foi, branco do foi na PB ali que telinha, tava, né? foi. Assisti aqueles filmes com a Doris Day, Sim. eu adorava. Aqueles Pillow Talk, né? Gunsmoking, Bonanza, Sim, o Cimarron, séries, Cimarron, Daniel né? Boone. Eu adoro o Western, eu acho que até por causa É. desses seriados que eu via na televisão. E era considerado enlatados naquela época? Os mais chatos já chamavam de enlatados quando era na televisão? Não, É que era chama de enlatados. isso, né? era enlatado. Né? Porque nessa época eles chamam de Não, enlatado. mas Vinha é que sempre tinha os mais... vinha latas fechadas. É. Aí fiquei enlatado. Enlatado. Chegava do Brasil. É que meu pai gostava, mas ele dizia, mas é mais um enlatado americano. Isso é. Sabe? Mais um enlatado americano e tal. E Bonanza e tal. Chaparral. É. Não, eu adorava essas histórias, quem sabe até por uma remissão ao campo, Sim. né? O meu pai gostava do Teixeirinha, sempre gostou das músicas do Teixeirinha, esse universo, né? Mais rural e mais do homem ligado à natureza, tanto que um dos meus cineastas preferidos é o Clint Eastwood, né? Ah. Eu acho sim. Aliás, tu viu, se aposentou, né? Sim. Mas É, também também. tá Um dia que ele se aposentar, né? ele tá quase uma sombra. Eu acho admirável. Sabe o que eu acho admirável, Chico? Ele se mostrar. Ele já foi um dos homens mais bonitos Isso, do isso. cinema. Sim, é verdade. E ele não tem nenhum pudor de se deixar ver, Esse assim. desdeste de qualquer vaidade, né? É. Muito bem. Corpo acabado. 96 anos, ele, anos 30. E ao contrário até daqueles astros dos anos 70, dos anos 50, 60, que chegava um momento, ou atrizes que a Greta Garbo, que se fechavam pro mundo. Isso, né, é e tal, isso, né? Porque a cultura da imagem Sim, ela mas- é mas- reversa, A né? Beatriz também, olha a Beatriz também. Não, tanto os homens quanto as mulheres. Os homens também se. Foi uma pontinha no filme. Falando da Dorzinha tá viva ainda, né? Quem? Dorzinha tá viva ainda. Não sei. Tá viva. Só que ela Deve tá... ter mais de 100. Não, ela tá com 90, quase anos. E ela é reclusa, né? Ela é reclusa. Não, eu Ela acho faleceu. acho que não é fácil estar nas redes, não. Né? Não. E falando do Clint no Instagram, teve uma época que ele botava, tinha muitas, não ele, enfim, eram postadas imagens dele em momentos áureos, né, de beleza e personagens e tal, com outros momentos mais velho, mais Sim, agora, assim, né. Bom, eu sou super admiradora dos filmes dele, pra mim, Tudo Os igual. Intocáveis é um dos grandes do cinema, né, os Imperdoáveis. Imperdoável. Em 92, né? Mas o Fati, assim, e qual tu falou que, tipo, toda nessa parte dos anos 70, 80, a formação cinematográfica, você foi assistindo filmes numa tela, propriamente preto e branco Com e tal. 14 por 12 Quando entrou na por... faculdade, tu começou a assistir os filmes na tela grande. E o que tu sentiu de diferença, assim, tipo, na tua concepção cinematográfica, assistindo os filmes numa tela? Assim, Telona, né? Telona. Assim, Laura, acho que o encantamento é o mesmo. Eu não acho que a diferença de tela, pequena ou grande, ela tem diferença no efeito encantamento que o cinema produz. Tá? Primeira coisa, o que tem diferença é a experiência de assistir. Tu assiste numa tela grande, né? Quem tem essa formação aprecia desta maneira. O que aconteceu é que eu entrei na faculdade e eu tive uma professora lá no começo, naquelas disciplinas básicas de sociologia que a gente tem, que ela disse assim, o cinema era uma grande maneira de compreender a sociedade, etc. e tal, e sugeriu que a gente começasse a ir ao cinema, nós em primeiro semestre de faculdade, Aquele basicão, né? e anotar sobre o filme. Eu já comecei fazendo ficha de filme. O primeiro filme que eu vi, eu jamais esqueci, O Porteiro da Noite, da Liliana Cavani. 80, né? 81. Um filme hard, né? Sobre uma relação entre um oficial nazista Isso. e uma mulher que era prisioneira. Eles tinham uma relação sadomasoquista, dependente e tudo mais. E esse filme inaugura para mim daí
as salas de cinema e eu começo a assistir filme direto, né? Porque daí a experiência, o prazer se amplificou, né? Sim. O prazer que eu tinha. Claro. E aí eu comecei a me dedicar a esse assunto. Depois, quando eu estava no final da faculdade, eu fazia estágio na rádio da Universidade da URGS, eu acabei ficando na URGS, né, fui contratada. O Carlos Urbim era o diretor da rádio da Universidade. Eu fiquei na rádio, sempre trabalhando com revistas culturais, né? Minha primeira entrevista estagiária de jornalismo foi com o Fábio Barreto, que estava em Porto Alegre lançando Índia, a Filha do Sol. Ele tinha apresentado o filme em Cannes, essas coisas assim. Então eu também já era direcionada para as pautas de cinema. Veja que o selinho da pessoa fixada no cinema tinha colado. Já estava encaminhado já, né? Eu trabalhei com cultura, né? Na rádio da universidade, com uma revista cultural diária. E depois no Correio do Povo, onde eu entrei em 86, o jornal ainda era Standard, né? Quando eu estava lá. Ele volta em 86, ele ficou fechado de 84 a 86. 86, a família Ribeiro, ela compra o Correio do Povo, compra a Guaíba e a TV Guaíba e a Rádio Guaíba. Ele fica estando de 86 a 88. 88 ele já volta no formato tablet. Isso. Então, eu trabalhei exatamente nesse momento em que o jornal foi adquirido, né, pela família Ribeiro. A editoria de cultura tinha 11 pessoas trabalhando, né, o Túlio Becker também trabalhava. E aí eles me destinaram, como o Túlio era o setorista de cinema, se abriu uma sessão de vídeo. O home video estava começando nos anos 80 e eu tinha uma sessão em que eu toda semana escrevia uma coluna sobre essa área, fazendo a cobertura e tal. Então eu estava na cultura, né, e estava ali no cinema também. E depois foi por sugestão do Túlio que eu fui na universidade, eu passei da rádio da universidade para programadora da Sala Redenção e fiquei programando a Sala Redenção por alguns anos, né? Foi quando eu fiz o meu mestrado em cinema. E talvez para ti aqui, que tu não via uma certa diferença. Sério? Tem uma certa diferença na questão do formato de apreciar o cinema. Quando veio o VHS, o coisa para ti. Foi até, né, ver em casa não era tanta diferença de ver, tinha aqueles puristas, né, que o cinema é só na tela grande, daí o VHS já ia acabar com o cinema, aquela coisa que eles tinham. Tinha isso, né, acho que hoje os streams, se a gente quiser falar, né, em termos de o futuro do cinema, de fato, economicamente tem menos relevância a sala de cinema hoje do que os streams, né? O negócio do cinema, ele realmente tem uma queda muito grande. Agora, se a gente fala em termos de experiência de apreciação, eu volto ao ponto. Eu estudei muito sobre o que a gente chama de práticas culturais, os hábitos, né? Nós que somos formados no hábito de ver filmes em sala de cinema, né? E tu, Chico, desde criança, Desde os 6 anos de idade, assim, toda a tua sensibilidade, ela tá para ver o filme na tela grande. As pessoas que foram formadas culturalmente no cinema vendo em sala pequena, a sensibilidade, ela tá para esse hábito. Né? Então eu resisto muito a essa desqualificação, não, é menor, não, são hábitos diferentes. E eu acho que o valor no fim não muda, o cinema continua sendo mágico, continua transmitindo valores, cultura, histórias, envolvendo. E vamos combinar, é a mesma coisa, tipo, é muito melhor só até um jovem assistir um bom filme que seja no celular dele do que não assistir nada, né? Isso aí. Só ficar rodando reels, Instagram, coisa assim, então, né? Vai estar vendo você tá vendo ali no filme, né? Pode ser até estranho, né? Mas só que eu já vi filme no celular também, né? Eu vou dar um exemplo aqui a título de ilustração. Tem uma garota que foi minha aluna, a Karine Valschauer, que ela está com o Copan agora, sendo lançado um documentário. Eu vi o documentário. Acho que está no Cine Bancários aqui. No Cine Bancários. Isso. Estava, não sei se vai. Espero que esteja ainda. O filme está em temporada de lançamento, ele pode ser visto. A Karine foi minha aluna de TCC na Unicinos, ela fazia jornalismo, publicidade, né? No curso de comunicação. E quando ela veio me dizer que tinha visto
o ano passado em Mariambá, aquele filme hermético, fragmentado, com uma fotografia estupenda do Alain Resnais no notebook dela, e tinha se apaixonado pelo filme, Pô, aí assim, caíram todas as ideias preconcebidas Os dogmas que eu todos. tinha sobre como é que se deve ver o filme, de joelhos, rezando, uma na tela sala escura. quieto, sem um fundo Isso, branco, gente, né, e tal, né? isso é saudosismo É. de quem se formou vendo filme. Eu adoro. Pra mim, eu sou frequentadora das salas de cinema de Porto Alegre, dou maior apoio a todo esse nosso circuito cultural maravilhoso, Sim. da Paula Amorim, da Capitólio, da Sala Redenção, do Cine Bancário. Estou sempre, toda semana Até porque indo ali lá. a gente tem uma coisa bem fora do eixo, né? Coisas que tu não vai ver. Eu fui ver Fanon essa semana, sabe? Sobre a libertação da Argélia. Ah, gente. E hoje eu vou assistir agora de tarde o bolo aqui do Saddam Hussein. O bolo do do presidente. Presidente, Ah, é. eu queria Bom, ter mas esse visto, eu baita queria filme. ter atrasado. Filmaço, cara. Que filme Mas, filmaço. sério, mano, o que essas salas aí, tu pegou e dirigiu lá a programação, imagino que tu tinha de acesso para escolher, até era complicado escolher na Redenção, né? Não era tanto acesso na não, época. sabe por quê? Outro tempo. Porque eu programei a época que a gente tinha latas, né? Vocês Sim. falaram em latas? Isso, é lá que isso. Eram 6 latas, 12 latas de filme que tinha que transportar, vir da transportadora de São Paulo, do Rio. Era uma dor de cabeça aquilo. Hoje em dia é fácil. Hoje em dia é fácil. Sim. É o pendrive, é o link, é um o link, pendrive. isso, Eu quero contar uma história lá da Sala Redenção. Isso. Das latas, né? Falando. Então, era bem complicado na época. Eu programei a sala de 89, aí eu saí para fazer o mestrado em São Paulo, e depois eu programei nos anos 90. E ainda era no sistema película. Não tinha digital, não tinha nada disso. Então, trabalhando de trazer aquele monte de lata, né, para fazer passar os filmes. E uma das experiências trágicas desse período foi um ciclo que eu fiz de Tarkovsky. Andrei Tarkovsky, que hoje em dia a gente tem tudo digitalizado, dá para assistir. Era um cineasta que era muito cultuado por um certo segmento, né? De fãs, principalmente da filosofia. Eu mesma tinha sempre ouvido falar, nunca tinha visto. Aí eu consegui umas cópias do filme lá em São Paulo, numa distribuidora lá da Boca do Lixo, aqueles, né, fim de linha, assim, que eles tinham cópias velhas. Bom, a cópia chegou em Porto Alegre, a sala lotada de gente para ver o filme, e o operador assim, não dá para passar, o filme se desmancha na enroladeira. Porque Tava gasto também. De tanto usar. De tanto usar. Porque o que acontece com a película, né? Sim. Então, hoje o pessoal de programação, de circuito alternativo, enfim, é uma maravilha, porque tem sinal, puxa o digital. Isso. Aí tu fala, eu me lembro quando eu conheci, quando abriu o Espaço Itaú, 2002, né? Que aí me chamaram pra mostrar toda. Aí tinha uns filmes aqui, vai ser na sala de projeção, aí a gente foi na sala de projeção. Os meus convidados aí, aquelas. Tinha fita aí, tudo. Hoje tudo digital, falou pipa, né? Tudo digital, tudo é por sinal, por. Tem outros problemas. Isso, a é. cópia não se desmancha. Isso, se é. dá problema no Mas sinal. imagina, mas é legal só o tempo. Isso 2002, isso. Mas faz uns 15 anos, acho que no próprio Itaú, estava passando a película do Nárnia 2, o filme da Nárnia lá, e trancou a película e queimou. Gente, o cinema foi numa cabine. A gente foi um delírio, assim, porque nunca tinha visto, assim, sabe aquela coisa, aquela borracha? Coisa, né? Que Porque vem filme. Tu vem em filme, né? Isso, em filme. O fotograma não pode ficar parado, que ele vela, né? Daí o que vocês fizeram? Não teve circuito, não teve Não, ali mostra, teve que cancelar a sessão, não tinha condições. Imagina de o mês da ver. galera querendo ver, né? E O um Tarkovsky. monte de gente querendo ver, porque né? Tarkovsky não se Sim, via. Então eu diria assim que hoje, com os streams e todo o acesso, a gente tem assim. Acho que o Blu-ray também ainda tem a mídia física que não Sim, funciona, sim. né? Faz quantos anos ali da DVD, Redenção? Eu fiquei até 98. Tá,
Tá, e tu pegou o começo, foi quando? Não, daí eu peguei em 89. 89. Ah, tá, tu pegou o finalzinho, a abertura já. Já É. tinha 85 pra cima, Sim. já teve a abertura, não teve mais censura, então. Não, isso a gente não precisava liberar na censura. sim. Eu precisava liberar filme na censura na minha época de clube de cinema. Clube de cinema. Porque eu era isso é bom secretária falar do também, clube né? de cinema e a gente exibia os filmes. E eu, secretária, né, a época ainda do Gastal, no Correio do Povo, ele dava ele definia o filme, né, enfim, porque ele tinha as gravações, e eu tinha que ir lá no serviço de censura liberar a exibição do filme. E uma das histórias legais da minha época do clube de cinema, a gente fez uma mostra internacional de cinema em 1985. Nós conseguimos filmes por vias consulares, embaixadas e tal, e nós conseguimos uns filmes da China, comunista, 1985. Mas hoje ainda. Não, gente, Imagina, o 40 anos. filme, nós tivemos que exibir o filme chinês Pro censor. eu do lado dele assistindo o filme chinês. Era uma historinha boba, de família, uma coisa de natureza, não tinha nada de... Mas assim, porque como ele tinha vindo direto a Porto Alegre, o filme não tinha passado por Brasília. Assim, histórias do cinema. Ah, mas que bacana esse tipo de coisa de... E outra, o clube de cinema, que tá pra completar 80 anos daqui a 2 anos, ele é de antes Da ditadura. da ditadura. Muito Ele é de antes. quando? 48. Sim, Inclusive, 48. E pós-ditadura Vargas, hein? Pode ter um livro aqui, ó. Inclusive, é um dos orgulhos da minha trajetória profissional ter contado a convite do Goida, né, o Iron Goidanich. Grande Goida. Né, Criba? Nós vimos Não, grandes eu histórias. tô... tu tá falando de conviver com o Tuyo Becker, com o Gastal. Goida. O Goida, a gente teve O Nascimento também, que eu não me citou lembro de ele, ir não nas vai cabines desde 2007 e parar do lado de Hélio e Goida e só ficar desouvindo, só ficar ouvindo eles, sabe? Só O Hélio com essa pastinha. só sorvendo. E outro dia, uma das coisas mais bonitas, eu acho que não sei se foi tu que publicou, foi o Goida, desculpa, o Hélio. Acho que foi tu que o Hélio disse pra ti, quando você saiu numa sessão, nós escolhemos a melhor das artes. Foi tão bonito isso, né? Porque o Hélio é apaixonado por cinema. Ele que se aposentou este ano, né? Sim, Agora, a coluna dele de alto comércio, né? Que é a coluna mais antiga, né? Mais longeva do Brasil, né? Então, aqui, quando éramos jovens, quando o Clube de Cinema estava fazendo 50 anos, justamente em 98, Cinquentenários, o Goida me convidou, né, junto com a Bia Barcelos, que era a coordenadora de cinema, vídeo e fotografia da Prefeitura de Porto Alegre, né, a Secretaria de Cultura. E aí eu tive a oportunidade de ouvir os relatos de todos esses cineclubistas que fizeram a história do clube até os 50 anos. E o nosso clube está aí revigorado por uma geração nova maravilhosa. Que coisa linda, né? Porque agora há pouco tempo, no 75, que deu, parece que deu um gás de novo. O clube ele minguava um pouco antes, entre os 70 e os 75. Então, pessoas com muita vontade mantiveram o clube e agora tem uma gurizada, tá bonito de ver. Eu vejo publicações, salas lotadas, né? E aí, sabe pra mim o que é isso? É a reversão do efeito streaming. Eu acho assim, não é que o cinema de salas, né, ele vá voltar a ter uma relevância econômica, mas a nossa necessidade humana de encontrar as pessoas. É a convivência, né? Tu vê um filme, né? É a mesma coisa que tu vê uma comédia com outras pessoas, o riso contagia, né? Isso, Mas que você, ou tipo, o drama te faz chorar muito que tu vê. A pessoa se. O terror te vai. Tu sente que a pessoa tá inquieta, né? Tá inquieta, né? Claro, É o normal. a conversa, E sair o caminhando. pós, tô ouvindo. A socialização, né? Até vou fugir um pouco da época de Vai contar uma historinha depois, né? Não, foi a Copa do Mundo. As pessoas hoje em dia, né, a gurizada fica muito no celular, na sua casa, e hoje tu olha, quando tem Copa do Mundo, a gurizada elas se reúnem pra trocar figurinha. Estão socializando, que os outros 3 anos de Copa não fazem isso, né? Cada um no seu mundinho. E o cinema faz isso. E assim como faz a Copa do Mundo também, outra coisa.
trocar ideias, conhecer gente nova, né? É isso aí. É que nem tá falando do filme, do filme do bolo do presente que eu assisti hoje. Eu achei engraçado que passou um casal assim, quando saí, o casal falando que seria muito mais fácil pra aquela menina, porque aquele menino ia ser feito aquele frango assado, né? E eu tinha aquele bolo, né? Mas era um bolo. Não, mas eu digo, seria um frango assado, porque que sofrimento que a gente tiveram pra fazer, conseguir o fermento, tudo, né? Digo, mas esse tipo de comentário só ouve isso porque tu estava naquela sala com as duas pessoas, né? Essa piada, né? Que tu vai ver no teu stream, vai no metrô, sei lá, no ônibus ali e tal, tu tá de cabeça mais isolado, né? Pra ter esse pra tu repartir. Por isso que as redes sociais até funcionam, porque talvez é uma maneira de repartir um pouco os teus gostos e tal. Tuas experiências, né? Experiências que tu gosta, que a gente faz, mas continua, faz. E esses circuitos, pra mim, esses circuitos de cinema, né? De cinema de arte e cultura, né? O cinema independente, o cinema, né? O bom cinema, ele tem um pessoal que convive nesse circuito. Eu vou muito na Sala Redenção, tem uma Sala Redenção gratuita, né? Então as sessões são gratuitas. Tem um pessoal que vive ali e que já criou uma comunidade, que estão assistindo junto. Então eu acho que assim, o Bazan, né? André Bazan, crítico de cinema, eu dei muita aula assim, de teoria do cinema, eu falava muito de Bazan. E o Bazan dizia o que é a crítica, né? É estender o prazer de ver o filme. Boa. Então, a gente faz um prazer estendido de ver o filme também é a conversa que a gente pode ter sobre o filme com as pessoas que compartilham a experiência de Sim, todo mundo pode ser o crítico do filme, todo mundo é crítico, né? Todo mundo. Eu digo que eu dizia para os meus alunos, cinema é que nem futebol, né? Todo mundo pode dar opinião, música né? também, teatro. Não, mas o meu sistema de peso é isso, né? Aí a gente faz uma mesa redonda, como se fosse, a gente fala de futebol, só que a gente fala de cinema, de filmes. Eu tive muito medo da pandemia acabar com as salas. Sim. Porque foi o momento que o streaming também disparou. Sim. E eu achei, até citei num breve momento no nosso texto de 50 Olhares, que eu achei que o cinema ia acabar ali. Foi um medo que eu tinha. Mas não acabou. Eu tenho ido na Paula Amorim todo domingo. Virou um hábito, assim, às vezes até 3 filmes a gente vê. E um dia a gente viu um filme sueco sobre um menino que está descobrindo, esqueci o nome agora, descobrindo a sexualidade dele. E é bonita a aceitação. Não, a Agneta não. Gente, Não, a Agneta não. a Agneta é outra que tá agora. Esquece. Quando a gente saiu, Não vi. um casal de mulheres saiu abraçada chorando, emocionada. Por um momento do mundo que agora as pessoas também podem se manifestar como elas querem, né? Sim. Elas sempre tiveram que se esconder no mundo. E o cinema proporciona isso. E outra, né? Eu faço questão de divulgar como o nosso centro histórico ferve de cultura. Especialmente ali a Casa de Cultura, né? Não, aquele ciclo dos corpos do exército, ali até ali, mais ou menos ali até a alfândega ali, tá muito legal, né? Eu descobri um sebo bem pertinho ali, quem olha assim da direção ali da Rua da Praia para a esquerda, um sebo do lado com um café maravilhoso, livros baratinhos, sabe? E quando tu chega um pouco mais cedo, tu começa a explorar, sabe? A Isa nunca tinha ido na Igreja das Dores, eu perdi o horário do bolo do presidente e a gente vamos ter que esperar 2 horas aqui. A gente nunca tinha visto a Igreja das Dores. Caminhamos no Museu Militar que tem ali, que tinha curiosidade, tem tanque de guerra, máquina de mas é a história, né? Mostrava uma história de como a mulher entrou nas Forças Armadas. Foi muito interessante, até conhecer o Museu do E aí ele manda foto em casa domingo, olha, por que o cara tá mandando foto dele passeando nas Dores com a Isa? Eu achei que eu tava mandando pra irmã dela, eu mandei pro nosso grupo aqui, né? E eles, é claro, que se riam, né? Aí ele mandou a foto e ele disse, Alzheimer. Não, Alzheimer é uma curiosidade que eu tenho, que esse livro, eu acho que eu ganhei no sorteio, mas eu não li ainda. Na época também era o mesmo. Não, ganhei, mas eu vou sortear de novo, né? Na época também, tipo, no início do clube era tipo um filme por semana, assim, como é que funcionava, assim, mais ou menos. Tu diz quando eles começaram, assim, era sempre um filme por semana que eles faziam. É o mesmo modelo como a... Sim, esse modelo de exibição em salas de cinema de Porto Alegre, né? O clube não tem sede própria. Sim. Ele nunca teve.
porque como o Gastal ele foi presidente, Sim. fundador, sócio-fundador, junto com outras pessoas, mas o Gastal ele era o editor de cultura e de cinema no Correio do Povo. Ele tinha contato com todos os exibidores, com Sim. todos os distribuidores da Daí. cidade. O irmão dele, o Gustavo Gastal, era o gerente do Cinema Cacique. Então, o clube de cinema era acolhido pelos Sim. exibidores que abriam os cinemas e e os distribuidores que cediam os filmes. E sempre tinha essa facilidade assim, de exibição. Essa Né? é a razão do clube existir até hoje. É. O clube sempre teve espaço para passar filme e sempre teve filme para ser exibido. Isso é muito- Enquanto o Gastal esteve vivo e depois, através dos seus herdeiros, o Goiga, que Sim. assumiu durante muito tempo, né, depois que ele parou de trabalhar na NPM, tinha ainda essas relações. Hoje em dia o cinema continua, né? O clube de Claro, cinema continua nesse esquema. Tá mais renovado, Só assim, não então. está mais no circuito comercial de salas, né? Porque aí realmente já mudou todas Claro, as gerações claro. de exibidores, não são os mesmos. E eu queria encaixar uma pergunta já agora falando linkando que o Piva falou da questão do streaming, que é que a pandemia ia acabar com o cinema e o streaming. E como é que entrou na tua vida quem realmente levava a gente pro cinema, que foram os Trapalhões? Isso eu queria saber, porque os Trapalhões foi a minha escola de cinema. A minha escola de Gente, cinema foi eu essa. adoro Tarkovsky, tá? E adoro os É, Trapalhões também. não, a minha escola de cinema foi... Uma coisa não exclui a outra. Eu acho que o primeiro filme que eu vi no cinema, assim, tipo, que eu me lembro, foi o Trapalhões e o Mágico de Oroz, acho que 84. É um filme acho que é. maravilhoso. Lindo filme, né? Maravilhoso. Os Trapalhões... Como é que os Trapalhões entraram na tua vida da pesquisa, eles né? entraram Também. pela televisão primeiro, Sim. né? Eu assisti os Trapalhões todos os domingos, tinha o programa dos Trapalhões na... Sim. Alô, Psite, né? Você aí. Às 7 da noite. Às 7 da noite, domingo, É né? da Poltrona. poltrona. Ou da poltrona, da Isso aí. poltrona, da poltrona. 77, da Globo é a partir de 1977. É. Então, o que aconteceu? Em 89, né? Eu estava na Sala Redenção, sempre curiosa em querer saber Sim. mais, aprender mais. Veio a ideia de fazer um mestrado Sim. em São Paulo, na USP. E eu tinha muito contato com os distribuidores em Porto Alegre, porque eu ia buscar os filmes para programar na Sala Redenção. Eu tinha muito contato com a Columbia, o Roberto Plotessi era o representante da Columbia, ele era muito amigo assim do clube de cinema, das salas alternativas, e ele tinha, através de um braço mais cultural ali da Columbia, filmes, né, que dava para programar na Sala Redenção. E eu, conversando muito ali, né, o que eu percebi? Todos eles ficavam na espera do filme do semestre dos Trapalhões, Sim, era. porque era a renda certa, era dinheiro garantido Filas, para né? o distribuidor e para o exibidor. E por outro lado, o pessoal da crítica falava muito mal dos filmes, sempre menosprezando, dizendo que não tinham qualidade. E eu, assim, já com aquele meu espírito de pesquisadora, né, eu quero entender o fenômeno, né, por que é que o público adora e por que a crítica menospreza. E aí fiz o meu projeto, né, lá para a USP. Eu cheguei lá achando que, todo mundo já estudou, né? Afinal, eles fizeram já quase 40 filmes, tem uma longa história de sucesso. Sim, 89 já estava, o Mussum já estava, anos depois já ia falecer, né? Não, gente, 84. Não, de 89, anos depois ele ia falecer. Sim, Só com o Zacarias, né? Os Zacarias 90. Tinha falecido o Zacarias. O Zacarias tinha morrido. 90 e o Sul 94. Eles sustentaram com o cinema por muito tempo, né? Muito tempo. Por muito tempo. Não, mas aí, pasme, primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá na ECA, eu fui na biblioteca, eu digo, vou dar uma olhada aqui nas fichas, o que tem de pesquisa. Nada. Não tinha nada. Nada pra te pesquisar, nada pra te... Não tinha Uma fonte. nada sobre os trabalhadores. Mas, ô Fátima, Ninguém tinha escrito nada sobre eles. mas sabe, tipo, eu acho que até um problema, até acho que da academia, que até tem um cara que eu gosto muito, que é o Gustavo Alonso, que é um historiador, que até ele escreve pra Folha hoje em dia, ele escreveu um livro sobre música sertaneja no Brasil, o sobre Simonal, que as pessoas têm muita vontade de escrever sobre o que elas gostam. E elas acabam deixando, tipo, a cultura popular, ela praticamente é zerada. A gente não tem grandes pesquisas, no caso da música do Paulo Sérgio, sobre, sei lá, cantores, o Vicente Celestino,
Pouca gente pesquisou os grandes, o popular brasileiro, na verdade. Torneio é. Mas hoje diminuiu, né? Não, mas até nessa 89 ninguém pesquisava. 1990. Ninguém pesquisava. Eu entrei com o meu projeto, não tinha nada. E o Google? E aí... Essa palavra aí ninguém nem sabia o que era, né? Saúde. Ninguém pesquisava e o Cine Supremo botou 3 milhões de pessoas em cada filme, né? Então, 3 milhões de bilhetes A vendidos. tua pesquisa foi Ela foi inédita garimpo, assim. e foi ótimo. Eu fui ao Rio, conversei com o Renato Aragão, ele foi muito querido. legal. Me Esse meu amigo, recebeu, obrigado. Me abriu a produtora. É o Renato que... Eles me cederam VHS de todos os filmes, eu vi todos os filmes, analisei todos os filmes, eram 38, né, feito pelos... Já era 38 naquela época. 38 filmes, né, então ele permanece assim como um trabalho importante. Mas era um fenômeno, tipo, a questão dos Trapalhões é uma questão daí minha, né, tipo, a minha mãe sempre pegava eu e meu irmão pra nós irmos ao centro, que o centro era uma coisa, tipo, era um evento programa, legal, né, pra eu, criançada, Filipão. né. E na Americana você ia comer catorrada, aquela coisa assim, milkshake e tal, ou no mercado, comer banana split, né. Só que daí nós acabávamos, tipo, sempre tinha um filme de Trapalhões, mas era aquelas filas assim, gigantescas, aí o Mágico de Oroz, o Trapalhões do Rei do Futebol, que também tem uns filmes que na minha vida, quando eu era criança, né, cara, Pelé no filme, O né. Didi Batista Escanteio também se comprou. Escanteio, eu acho que o Cangaceiro Trapalhão, É o que eu mais gosto. o Cangaceiro também é ótimo Adoro também, esse só te filme. mando já um pouquinho antes, né. Mas depois ele veio aquela fase meio que com a ligação com o Gugu, né, que era os Fantásticos Trapalhões, Casamentos Trapalhões, que era o Dominote, aquela turma assim jovem da Boy Band. Sim. Mas são filmes que, tipo, como foi, era janeiro, né, as férias, chegava janeiro, esperamos o novo filme do Renato Aragão e companhia. E depois eu aquela fase que eles brigaram também, né, que ele fez Atrapalhando SWAT, eles eram... Sim. Esse era o Atrapalhando SWAT, ele fez aquele filme que é muito ruim, aquele do dinossauro, aquele que eu esqueci o nome do Tem filme, a Arca né? de Noé. Da Arca de Noé, algo assim, né? Trapalhões Mas os não. Trapalhões realmente Esse mesmo dos anos 80, né? Isso aí foi além de 84, ser, 85. além de ser o ponto que a gente batia às 7 horas da noite no domingo, né? Mas era pré-Gugu e Faustão, né? A gente era ver o filme dos Trapalhões pra criançada, e lotava, era criançada, gritaria, pipoca, azedinha e tal, era muito legal. A gente tem, desculpa. Não, é só para complementar, assim, eles fazem, o projeto é do Renato Aragão, né, a concepção do projeto Trapalhões. Sim. E ele começa em 65, vem até justamente o falecimento do Zacarias, e é um verdadeiro case de bem-sucedido de indústria de cinema no Brasil. A gente teve na história do cinema brasileiro antes os filmes da Chanchada da Atlântida, e depois tem os Trapalhões com esse tipo de comédia. Eles faziam 5 milhões de espectadores, era a média. Eu vou falar aqui, esse homem está saindo da minha cara. Tem de Boi Marino, que foi dos primeiros Trapalhões, né? Fazia parte. Isso, foi dos primeiros Trapalhões. Mas sabe que a gente entrevistou lá em Cada Café o cineasta Rodrigo Castelhano. E ele nos contou a história dele de criança, ele fugiu de casa. Primeiro, ele só conseguia ver TV pela fresta da casa de madeira, na casa da tia ao lado. Aquela simplicidade toda. Fugiu de casa para conhecer os Trapalhões. Com 8 anos de idade. Foi pego pelo... A história dele é muito bonita, né? Foi pego pelas autoridades ali na rodoviária tentando ir para São Paulo, no Rio, não sabia como. Ele queria ser fazia filme dos Aí, Trapalhões. Olha, só para encurtar, eu fui na pré-estreia do filme dele, Meu Pai é Figurante, com o Dedé Santana. Ele conseguiu fazer o filme com o Dedé. Então foi muito bonita a história de persistência do Rodrigo. Hoje ele tem um projeto Malte, que ele está pela América do Sul inteira conhecendo cervejarias, com o Fuca Robert De Niro, o Fuca 74. Azul, né? Azul. E Um começou abraço, pela paixão Começou da pela arte, paixão né? da arte pelo Dedé Santana. Não, e- Pelo Trapalhões E especificamente. ao mesmo tempo é a questão toda a crítica nunca, o Mazzaropi, o próprio Teixeirinha e o Trapalhões sempre foram muito escanteados. Sempre sofreram preconceito. Escanteados total, né? E o povo ia no cinema ver eles, né? É o cinema guerrilha, né? Então você acha que o cinema é menor. Eu acho que são formas de expressões diferentes, né? E acho que as pessoas têm uma sensibilidade, um gosto, têm preferências, por isso que dá pra gente conversar. Gostos são diferentes, né? Faltar Tarkovsky e do Renato Aragão. Mas tem a questão para o pesquisador ou para o crítico é identificar valores, né, nessas diferenças.
Não, até uma coisa assim, depois a gente vai entrar na questão da crítica, né? Mas já fazendo um spoiler, qualquer coisa, que eu acho que tem muitas pessoas que, tipo, críticos, até de hoje em dia, que eles até abominam qualquer coisa que não seja que eles gostam, né? Qualquer questão tanto do cara que pesquisa, você não gosta, não é crítica, né? A crítica, acho que o crítico que você fala, que eu acho que o Goethe falou, né? Que qualquer filme ruim, né? Sempre tem uma lição. Sempre tem uma lição, né? Goethe me disse uma vez, não existe filme ruim. Tu sempre tem alguma coisa boa no filme. Claro que às vezes a gente sai não gostando do filme, mas se tu vai pensar sobre o filme, tu vai achar alguma coisa boa. Tu cedeu 2 horas da tua vida, 1h30, pra tu absorver aquela arte, alguma coisa, ou como não fazer, ou como não gostar, ou como vai criticar. Eu acho que é sempre nunca é uma experiência, que eu perdi meu tempo. Não é. É arte, né? E tu falou disso do Goida, né? Eles foram os meus mestres. O Goida, o Hélio Nascimento, o Gastal, né? Esse pessoal, o Túlio mesmo, que compartilhava ali, né? E esse gesto de gostar do cinema e de buscar, de apreciar, de observar aquela expressão artística, estética, de conteúdo, uma análise comprometida, né? Em apreciar o filme, em compartilhar esse prazer com o leitor. Sim. E fazer esse diálogo não consigo próprio apenas, hermético, né, total, né? Não fechado no gosto pessoal, mas de criar a ponte do diálogo. Sim. E o Goida era um mestre no diálogo, no compartilhamento das suas impressões. Eu lembro de pegar a coluna do Goida, quando o Goida estava escrevendo no NH, que chegava no Correio do Povo lá, o jornal, né? Esse tamanho de jornal, o NH na época, hoje tá... A gente pegava o jornal e, domingo, pegar a coluna do Goida para ler o Goida. Já no... Ele botava as notinhas. Isso, Isso começou nos 2000 ainda, né? Sim, porque ele sai da 0 hora, ele se aposenta da 0 hora, e aí ele continua escrevendo. Ele escrevia num jornal da rede GNC e depois também no NH. No NH, isso, isso mesmo. A gente ficava lá do jornal, vai chegar o jornal, a gente pegava... E essa turma está reunida muito nesse teu livro, que é sobre a crítica de Porto Alegre dos anos 60. A crítica de cinema em Porto Alegre. Então, essa foi a pesquisa do doutorado, né? Sim. Eu acho que a gente, como pesquisador, eu tive aí uma trajetória também como professora, pesquisadora e tal, né? Eu acho que eu sempre acentuei muito isso, né? E acentuo também. Quando a gente faz uma coisa com paixão, com amor, com dedicação, não tem como dar errado. E aquilo sobre o qual melhor tu pode falar é aquilo que melhor tu conhece, melhor te toca. Então, não é porque um trabalho é acadêmico que ele tem que ser desapaixonado, que ele tem que ter esse tal da distância da objetividade científica. Claro que uma pesquisa na arte das ciências duras, tem essas regras, assim, claro, né? Acho que uma fórmula matemática é uma fórmula matemática, eu não tenho subjetividade. Isso, é exatidão, né? Agora, sobre sociologia, cultura, comportamento humano, existem vieses. Boa. E aí, eu achei que, eu já tinha falado sobre os Trapalhões porque eles tinham um significado que eu reconhecia na minha própria formação do valor do cinema deles. Sim. E eu pude analisar os filmes a partir da minha experiência pessoal. E no caso da crítica de cinema de Porto Alegre, a pergunta começou com eu tentar compreender o meu próprio gosto de cinema. Por que eu gosto do jeito que eu gosto dos filmes que eu gosto? Por que eu gosto tanto de western? Por que eu tenho esse olhar, que eu tenho uma resistência a destruir os filmes, né? Porque às vezes tem uns críticos que gostam de... Eu não. Eu diria que tem muitos. Até hoje, né? Vamos criticar os críticos. Claro, e com razão, né? Era o Goida, entendeu? Era o convívio com o Goida no clube de cinema. Boa. E aí eu pensei, mas é essa turma aí que faz, meu gosto está moldado nesse ambiente do cineclubismo porto-alegrense, da crítica. A pergunta é, como é que o pensamento dessa crítica foi formado? E o pensamento da gente se faz na fase de formação, infância, adolescência, juventude, os nossos valores, o que a gente pensa. E aí, por isso que eu fui parar nos anos 60. Essa turma toda estava começando na crítica,
o último desses personagens ainda não é o Hélio Nascimento, que encerrou agora sua trajetória esse Ele ano. não tá no livro, né? O Hélio tá. O Hélio tá. Mas é o Merten, né? O Luiz Merten, Carlos Merten tá com era o 80 garoto da anos. turma. Eu Ele- conheci o Era o Merten. garoto da turma, né? Eu conheci o Merten em 1985. Eu trabalhava já de menores. E ele e a esposa adotaram uma menina. A Lúcia. Isso, fui lá buscar a menina. E eu estava lá quando ele Olha recebeu só. a menina. 1985 Em isso. seguida ele fala da Lúcia no blog dele. O Merten escreve todos os dias. Todos os dias. É uma máquina de escrever. né? Ele é a pessoa mais alucinada para escrever que eu conheço. E eu nem consigo dar conta de E na época ele trabalhava assim, no Diário Gaúcho. Eu ficava fascinado pelo jornal, né? E as críticas dele Isso, maravilhosas. Sim. E o Merten continua, ele estava agora no Festival de Cannes, agora está agora no Festival de Produz, hein? Pernambuco. Ele produz o tempo todo, ele não escreve mais para o Estadão, né, com vínculo, ele tem o blog dele, escreve o tempo todo. Então é essa turma aí que fez o meu pensamento. E essa turma dos anos 60, desculpa te cortando já, mas ali o Tuyo, já escrevi em 60, o Berger tá... O Tui é meu irmão. É. Tem os pais formadores e tem os O Tuyo já irmãos. no meio Tem do- assim, tem o Gastal. Gastal, que acho que talvez O é a Gastal nossa que referência, faz- né? que é o mestre dessa Aham. turma. Aí do Gastal tem o Goida e o Hélio Nascimento, Hélio. que eram considerados os velhos da crítica, porque sim. tem depois o Enéas. O Enéas não é aparece dele, no Virato né? aí, não. O Enéas faz outra trilha, que o Enéas vem da O Enéas já filosofia. tem um outro tipo de escrita, né? Acho que assim, uma crítica que eu faço por ele. Eu adoro, acho que eu adoro, só que ele é um cara, não é tão fácil assim, eu acho É a que o crítica Enéas dele. fez outro percurso, Uma né? filosofia Ele e tal, não é o né? jornalista, o Não, o periodista que nem são os... Talvez seja o mais difícil, eu acho, desses todos que nós estamos falando, Quase que até um porque não ensaísta, conhece, então. né? São Ele vai mais ensaios, pro né? ensaio, Ensaio, né? exatamente. É. Isso aí. E tem o Jefferson Barros, que eu não cheguei a conhecer, mas ele sempre foi uma presença muito Sim. forte, né? Eu conheci para entrevista, ele logo depois faleceu, Aham. porque o Jefferson foi embora de Porto Alegre depois nos anos 70, né? Enfim, então compreender esse pensamento é também a gente se entender. E aí a pesquisa tem esse sentido de compreender a nossa cultura cinematográfica, que nós fazemos parte. Quando vocês decidem fazer um programa no YouTube sobre cinema, compartilhando, né? Abrindo espaço para o cinema, compartilhando a paixão, vocês estão cumprindo um mantra que era do Gastal. O Gastal dizia, não basta gostar do cinema, é preciso trabalhar pelo cinema. Que legal. É isso que a gente está fazendo. Hoje, eu falo, tipo, eu acho que talvez a questão desses 4 anos de peso é uma questão do legado. Né? Esses vídeos estão no YouTube. Daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, alguém, se não tiver um bug geral no mundo ali e tal, quando alguém apagar nosso canal, né? Vai estar em entrevista com muita gente. Né? Se for 5 minutos, se for 50 minutos, são mais de 250 mil pessoas que passaram pelo canal para ver um pouquinho. Isso é muito gratificante, Sim, sabe? Nossa, a gente fica muito feliz. Não é pouca assim. coisa, né? O que a gente ganha é o prazer de fazer Claro, isso. e também divulgar, deixar um legado e falar sobre cinema, né? E quando a gente fala sobre filme qualquer, eu vou até um pouco em off sobre escola, vamos falar sobre A Família, o filme que eu escolhi no meu aniversário esse ano. Se alguém ouvir uma pessoa viu aquele programa e achou e vai tentar procurar A Família, pra mim já valeu. Já valeu. E tá no Netflix. Está no Netflix. ou no Amazon Prime ou Netflix. Ou no Amazon Prime. Então tá fácil de ver. Um ano e pouco atrás, um amigo do meu filho disse, Criba, eu vejo 16 anos, eu vejo uns filmes a partir da dica de vocês. Gente, isso vale muito, já ganhamos, né? Já valeu a brincadeira. Desde quando a gente fala de Rambo, até quando a gente fala de A Família, sabe? Para nós, assim, transmitir é muito valioso. E tu também, até tu, professora, né?
Sim, dei aula há 30 anos, né? Bastante tempo. Foi aonde que deu aula? Eu dei aula na Unicinos, eu dei aula na Fabico, né? 2 anos. Dei aula na Facate, dei aula na PUC, mas o período de mais tempo foi na Unicinos. Minha faculdade. No curso de realização audiovisual. Né? E aquela pergunta, Fati, assim, meio que, digamos que provocativa, assim, tu doou só a crítica dos 60. O que diferencia, quando tu começou a fazer crítica, o que diferenciava o pensamento dos anos 60 agora? Completamente diferente dos anos 70, 80, quando começou a fazer crítica e tal. Tu achava que as maiores diferenças assim, que tinham, tipo, na visão cinematográfica do... Sim, o que tem aqui a gente tem uma preferência aqui na crítica, né? Pelo menos eu identifico nesta geração, né? Acho que hoje tem mudanças. Sim. Tem uma preferência por um cinema narrativo, de corte narrativo e realista, né? Então, a sensibilidade da crítica dessa geração é por filmes menos herméticos, menos alegóricos, né? Menos Godard, menos Antonioni, assim, então também... Não, tem uma apreciação, a crítica precisa... Eles já estavam começando a entender. Mas tem uma influência muito forte do pensamento do André Bazin, que ele é um pensamento em favor do cinema realista. E o que é o cinema realista? É nos moldes aí do Bazin, que forma o pensamento dessa turma. Ele é um cinema muito humanista. Sim. Né? Então, a centralidade do personagem, um personagem construído com força dramática, com força narrativa. Talvez um entendimento sensível, que tu consegue se identificar com o personagem, talvez aquela coisa assim, tipo na narrativa, né? Dentro de um pensamento de que são os filmes de maior valor, né? Não quer dizer que os outros não tenham valor. Quer dizer assim, onde é que está o grande cinema? Eu, por exemplo, se me perguntarem quais são os meus cineastas preferidos, os meus filmes preferidos... A gente ia chegar lá. Já pode seguir. Já vai participar, já. Eu vou arriscar a pergunta aqui. Ele está nessa tradição. Eu gosto do cinema italiano dos anos 60, eu gosto do Fellini, eu adoro Pasolini, Visconti. Né? Durante muitos anos eu tive um programa na rádio da universidade. Não, Hector Escola, que são os personagens. Né? A escola é espetacular. Não tem filme ruim dele. Daquelas criaturas. Né? Escola é espetacular. O Fellini, durante anos eu tive um programa na rádio da universidade de música de cinema, trilhas de filmes. Né? E o meu programa, qual era a cortina de abertura do meu programa? A Marcor do Fellini, Nino Rota. A Marcor do Fellini, pra mim, é uma coisa sublime. Eu acho que quando a gente começou a tradição de aniversário... Tu foi o primeiro a escolher no teu aniversário. No aniversário, sabe qual filme que eu escolhi? A Marcote, que é um dos filmes da minha vida. Então, cada cena do filme, cada momento, né? Isso, Lindo. Então, isso. Então, essa crítica, qual é o pensamento? Ela está moldada nesses termos, nesses aspectos. Um cinema muito da realidade, né? Do realismo, né? E se tu puder dizer um filme assim, que é aquele filme de cabeceira, aquela afetividade. Conforto, né? Como dizem que tá na moda, esse filme conforto. Né? Eu acho isso absolutamente perverso. Pode botar uma lista. Pode botar dural, então. Não, eu acho uma coisa mais difícil, quais os filmes. Tu já falou de escola. Isso tu falou. Não, é que é muita coisa. É muita coisa, não tem como tu fazer. Alguns nomes. Bom, eu já citei aqui os italianos. Pasolini foi um cineasta que eu sempre gostei muito. E um diretor americano. Tem esse. Eu gosto muito do Pasolini do Desajuste Social. Eu gosto muito da Catone, aquele. A Catone é um espetáculo. Catone, acho que pra mim é o que eu mais gosto do Pasolini. E depois tem o ciclo mítico dele, né? Medeia. Tem o Édipo, Teorema, né? E eu gostava da atitude, né? Crítica do Pasolini. Mas o Visconti, para mim, Morte em Veneza é um filme que me toca profundamente.
Eu citei aqui o Tarkovsky, são filmes mais difíceis. Tarkovsky eu não consigo engolir. Não, eu respeito, mas eu não gosto de repetir, eu não gosto de assistir o Tarkovsky. Não, são filmes difíceis. É difícil, assim. Né? Mas as ideias do Tarkovsky são muito interessantes, né? Sobre a criação de imagens novas, né? Ele dizia assim, esse esforço de fazer do cinema sempre uma coisa nova, que a imagem tenha um frescor. Então, filmes que nem Nostalgia ou Espelho, que ele trabalha muito esse tempo da imagem, é uma coisa que me toca. Mas, falando dos americanos, né? Eu gosto muito do Scorsese, eu acho o Martin Scorsese um grande diretor. Veja que eu estou falando aí quase de uma geração que está também passando bastão. Né? Então tudo bem velhinho. E alguma coisa mais recente, assim, que tu tem uma preferência, um diretor mais contemporâneo, assim, então? Dos americanos... Não, digo no geral. A partir até das aulas na Unicinos, né? E no cinema contemporâneo tem algum nome, assim, que tu gosta, destaca, assim, tipo, contemporâneo, eu digo 20 anos já, né, porque dos 20 anos pra cá e tal, que seja, né, porque eu já considero contemporâneo. Né? Especificamente do cinema americano, nada que eu possa apontar diretamente, né. O que é que... Acho que o Paul Thomas Anderson é um grande cineasta, né, um cineasta bem interessante aí, fazendo filmes, né. Mas eu, a partir das aulas de cinema internacional na Unicinos, que foram as atividades mais recentes, né? Quanto de que ano que é dos Unicinos? Eu entrei em 2004, né? Eu fiquei até 2012, aí eu saí um período e retornei de 18 até o ano passado. Né? Daí o ano passado eu realmente encerrei, aí entrou o Jordano Gil, né? No meu lugar, e agora a Tereza Noel Trindade está dando aula lá também. Foram meus alunos, né? E aí, as aulas de cinema internacional que me obrigaram a buscar cinematografias que a gente nem via em Porto Alegre, cinemas africanos, cinemas da Ásia, a gente sempre recebeu muito cinema do Irã, eu gosto muito de cinema iraniano, né? De modo geral. Mas poder ver filmes que o digital permite, né? Que os streamings, que alguns outros recursos, né? Que dão acesso a gente aos filmes, a gente consegue ver. Então eu descobri assim, nem são filmes recentes, né? Cinema africano, cada filme maravilhoso que eu não conhecia. Cinema indiano. Sabe, só um adendo do cinema africano. Eu nunca me esqueço, assim, tipo, um filme que fez muito sucesso nos anos 1980, lá, que eu vi no cinema, porque meu pai me levou no cinema, que era Os Deuses Devem Estar Loucos, que era nos anos 80. Botsuana, né? Acho que era um filme, talvez a primeira vez que eu pensei assim, como é que na verdade a equipe era da Botsuana, mas o diretor era um inglês, uma coisa assim e tal, mas aqui... Lembrei que tinha 84 esse filme por aí, né? Acho que sim. Foi um sucesso mesmo em Porto Alegre, os deuses, a garrafa de Coca-Cola no meio do ritual do pessoal ali. Mas voltando de contexto, eu não lembro do cinema africano. Mas era o máximo que a gente tinha de conhecimento do cinema, porque era 84, né? O que eu gosto muito é também de documentário, né? O cinema documental. A gente estava falando de preferências, aqui o Eduardo Pentinho, pra mim. Esse é um forma. Fizemos um programa. Edifício Master, a gente falou. Coisa maravilhosa, né? É o Edifício Master, o Cabra Marcado, né? Que vira toda a história do documentário no Brasil. E o João Moreira Salles, eu gosto muito dos filmes do João Moreira Salles, aquele filme do mordomo dele, qual é o nome mesmo? É o Santiago e depois ele tem aquele outro que é no instante, né? Como é que chama? No Intenso Agora. No Intenso Agora. Que é pra mim, ele e uma equipe vasta nos brinda com a Pia Whitney, principalmente, que os ensaios eu adoro os textos da Pia Whitney. Os textos dele são de jornalismo, assim, de melhor qualidade, que nem existe mais na imprensa. Poucos ainda fazem o que eles fazem, né? Muito bom, né? Sim, então pra mim, o João Moreira Salles acho que é um dos grandes cineastas que pensam o país. Sim, pensa o país. Pensam o país. Esse termo é verdade.
E aí eu parei de dar aula na Unicinos e uma das coisas que eu me propus parando de dar aula é de ir anualmente no Festival É Tudo Verdade de São Paulo, que é o festival de documentários, né? Eu fui no ano passado e fui esse ano, eu adoro ver documentários, porque essa coisa, essa formação ali. E agora, você já deve estar feliz, como eu e como os colegas que a gente não conversou, o Tela Brasil agora que foi disponibilizado, né? Que coisa maravilhosa, né? Eu me inscrevi domingo, já vi um filme, facilidade sabe? Facilidade de filmes nacionais. todo mundo tu entra com o Gov, né? Já é uma Sim. sabe? E gente, é fantástico o acervo que está ali naquela. São centenas de filmes. E documentários tem um monte, por exemplo. Em Eufat é aquela pergunta assim, que também sempre faço para todo mundo que participa do cinema de peso, assim, e é crítico de cinema, no caso. Tu tem algum... Pelo nosso andar da carruagem, como eu diria, tu não tem preconceito nenhum, tipo, a nova crítica, assim, tipo, sei lá, as novas mídias de crítica, que pode ser os influencers, o cara que faz um vídeo, pode ser tanto crítica escrita, de vídeo e tal. O que tu acha uma comparação tipo, da velha crítica com a nova crítica? Tu acha que perde alguma coisa, o cinema perde ou ganha? O que tu acha? Não, acho que a crítica, como antes e agora também, ela faz parte daquilo que eu chamo de sistema, né? A gente tem no sistema que envolve, o sistema do audiovisual, o filme é um objeto, né? O filme, aí tem várias cadeias envolvidas. Tem cadeias econômicas, né? De produção, formas de distribuição e tal. E tem da cultura cinematográfica. A crítica faz parte do sistema em que o filme é o centro, né? Então, qual é o papel dessa crítica? Ela está ajustada aos cenários de transformações sociais, né? Tecnológicos, econômicos e tudo mais. A crítica de hoje é melhor, é pior do que antigamente? Sim, não, ela está ajustada a esse... Ao panorama, né? Ao panorama, ao período. Hoje, eu diria, se fala muito sobre cinema, existem muitos filmes para serem falados, existem nichos diferentes, eu não vejo problema nenhum. Eu particularmente não gosto de filme de terror, horror, essas coisas, essas gosmas. Mas é um gosto, né? Acho tudo muito gosmento. Lamento, mas não é pro meu paladar. Mas eu vou ser contra? Não. Um festival maravilhoso em Porto Alegre. Ah, sim. Boa. E tinha Fantasnoia também. Não me convidem, né? Mas que tem. bom que faz Que bom que sucesso. Legal, né? Que bom. E tem lá os menos pessoas que vão assistir lá os filmes cabeçudos, né? Os Tarkovsky, essas Sim. coisas, né? Mas não tem problema, tem que ter espaço para Mas também, às vezes, tipo, tu conhecer um filme pode ser um atalho para tu chegar no Tarkovsky também. Às vezes, quanto mais as pessoas falarem sobre cinema, divulgar cinema, pode ser uma maneira também de chegar. Isso aqui é importante, eu acho. Né? Eu acho que depende da mídia. A única coisa que talvez me digamos que deixa com a pulga atrás da orelha, no caso, hoje em dia também tem, como o mercado está muito em cima dos influencers e tal, aquela questão de que a crítica, tanto na música também, que eu sou da música também, vira uma assessoria de imprensa praticamente. Não, aí daí a problemático, gente não está né? falando de crítica, daí a gente Não, fala não, de marketing. mas é mascarado como crítico, né? O crítico, ele vai ganhar a Warner, sei lá, a Paramount, sei lá, alguma coisa, vai botar um jabazinho, um famoso jabá, e o cara vai fazer um vídeo maravilhoso, o cara tem, sei lá, 50, 60 mil seguidores, vai falar um vídeo, o filme não gostou do filme, mas ele vai fazer, ou da música, Sim, também, cara, porque ele tá sendo mas daí é uma coisa, uma mas assessoria de isso imprensa. não é crítico. Mas ele é transmitido como Não é crítico, né? apreciação estética. Mas ele se considera como crítico, né? Isso, a gente está discutindo muito isso na sessão de imprensa ali, né? Sobre essa questão do crítico e da influência, né? Que o jornalista tem perdido espaço direto. Por influência. Mas tem Influência, jornalista né? de influência também faz isso aí. É isso, Tá falando de mas jornalismo e tal. é aquela coisa, como tu falou, É. a crítica, ou mesmo o trabalho jornalístico fica diminuído. Fica. Porque tu faz um vídeo assim de 10 segundos, 20 segundos, um minuto ali, sem profundidade, sem uma análise mais crítica, mais observatória seria o caso. Foi uma coisa, como tu falou,
Só de marketing, É um só de clique, marketing. né? Ele ganhou o famoso jabá, que o jabá é uma coisa que tem há muito tempo, né? No cinema, na música, em qualquer Sei, coisa que acha. sei. Mas eu acho Alguém que paga, quem né? tem a boa causa do cinema tem que resistir. Com certeza. E aí aqui estão coisas, esse por aqui. exemplo, né? Falar Não, sobre esse livro aí. aqui, A Vida é Jogo, né? A gente está aqui em período de Copa do Mundo. Esse aqui foi um trabalho bem interessante que eu participei. Eu escrevi também muitos artigos, às vezes, né? A convite e tal. E tinha uma turma de professores de história que faziam um projeto de filmes, né? Filmes e história temáticos na Sala Redenção durante um ano. Uma vez por mês um filme, um debate e depois um texto. E aí, então, são aqui ensaios de história, cinema e esporte. Que legal essa compilação aí. Tudo é vida, né? Tudo é vida. Fica o livro aqui, ele é, então, tem sobre cinema e esporte. Então, a gente está falando da crítica, né? Sim. O valor da crítica não é de... Voleibol. O valor da crítica é ir ao filme e poder levar ao espectador, né, camadas de interpretação, sentidos do filme caminho, né? que o espectador às vezes não apreende pela sua condição mais leiga, né? Isso. O crítico, a gente pensa que ele tem um acúmulo de conhecimento, de história do cinema, de linguagem do cinema. Mas tem um grande problema também, tipo, que eu vejo assim, tipo, as pessoas que interpretam a crítica de uma maneira ruim, às vezes com o fã, né? Às vezes o fã, por exemplo, faz uma cinebiografia, por exemplo, Michael Jackson, por exemplo, o filme Michael agora. É um filme, um bom entretenimento e tal, mas tem uma profundidade de um Pires, né, praticamente, né? Sim. Mas eu não falo nada do Michael Jackson, mas tu sai emocionado do filme que o cara se emula aqueles momentos que tu pega no seu dia. Mas daí o crítico escreve mal, daí eu falo, não escreve mal, falo sobre uma coisa assim que faltou alguma coisa a mais aquilo ali, daí as pessoas, é um mal amado, não gosta do Michael Jackson, não gosta de diversão, não, e tem muita gente que o fã às vezes é meio burro, no meio não, é cego, né? O fã é cego. É cego e burro também, né? Porque a gente tem, a gente tem que ter, né, ninguém, né? O fã desculpa tudo, Então. né? É aquela coisa, jogador joga, torcedor torce. Claro. E daí, só que eu vejo muito assim, tipo, a crítica botou nota 6, que não é nenhuma coisa tão ruim, eu acho. Nota 6 a gente passa no colégio, né? Mas o público que tá aí no cinema, que é legal também, o pessoal tá indo no cinema pra ver o filme do Michael Jackson, que é muito legal, que nem o Sapalhãozinho também e tal. Sim. Só que tem que ir mesmo, né? Só que estão metendo pau dos críticos, né? Assim, tipo, dizendo que eles não sabem nada de cinema, não sabem no coração das pessoas, assim, e Mas tal, né? os críticos gaúchos sabem falar sobre o cinema gaúcho, né? Mas aí é com vocês aí, né? Esse Isso é aí, o né? orgulho da nossa associação. Né? Eu tô esperando 2 aí. O Lauro não participou, não estava ainda. Porque não tava ainda, não tinha Não tinha nascido ainda, né? Não tinha nascido ainda. Então, isso foi muito bacana, né, Criba? A gente fez esse esforço de produzir, então, o pensamento crítico, a crítica também tem esse papel Claro. de produzir uma memória crítica, né, sobre a produção cinematográfica do que diz respeito na sua sociedade. Local. E Aldeia, a gente fez esse livro, Olha 50 só. Olhares Obrigado, da Érica. Crítica, Obrigado, né? Que são 50 filmes durante o período em que estávamos na diretoria, eu e o Daniel Faix, né? E junto com os colegas a Ivonete Pinto, a Mônica Cânides e o Rafael Valles, nós organizamos esse livro. E o que é bacana é que nós chegamos aos 50 títulos não partindo da ideia de que são os 50 melhores filmes do cinema no Rio Grande do Sul. Tá? Isso é bem importante. É um compilado de 50 filmes com certeza fundamentais, porém eles foram escolhidos pelos críticos a partir do significado que o filme tinha para cada pessoa. Aliás, eu e o Clima estamos aqui nesse livro aqui. Qual teu Falando filme, de Chico? filmes Qual teu filme, importantes para vocês. Qual teu filme, O Chico? meu é do... Esqueceu? Eu esqueci porque... Esqueceu. É porque assim, porque teve... Tem a saia justa ele agora. Não, eu vou falar assim, porque o meu filme seria Verdes Anos, né? Mas aí deve ter várias Só que aí eu fui... Tá, não vou dizer nesse caso. Aí... Qual o teu filme, Chico? Qual o teu filme? A pergunta é essa. Qual o teu filme? Sangue dos Mortos. Tá. É do Zumbi E da 2010. Fati qual é? É. O meu é do
Glauco do Brasil, que é um filme dirigido pelo Zé Cabrito, Zé Cabrito. que foi meu aluno na Unicinos, hoje é secretário de sim. Cultura de Bagé. Sim. Porto dos Mortos. É. Né? O do Criba é Antes que o Mundo Acabe. eu ia falar sobre o Mel, mas... Não, só tô pode Porque falar. o filme do Criba é um filme muito bonito, assim, Cara, eu vi me no cinema. emociono com esse filme. Acho lindo o Eu me emociono com filme. esse Acho filme. lindo o filme. Porque ele traz, assim, ele traz um mundo, uma urgência de ver o mundo, né? Que aquele pai O tinha. do Zeca também é muito bom, mas o Chico E, eu não vi. a o Chico, eu não vi. quantidade de camadas Não consegue ver. do padrasto, aquele Não precisa falar. cozinha, eu me emocionei muito com esse filme. Não, mas tem uma trilha sonora Pena. bonita Da também. Ana Luísa Azevedo, né? Pena, daí eu já faço essa... Que tem muito filme que não tá em streaming, não tá em lugar nenhum. É muito difícil. O meu, Porto dos Mortos, que é A de zumbi, dificuldade não acha da lugar gente- nenhum. dificuldade da gente, às vezes... Eu sabe o que é que eu tive que fazer? Eu tive que, quando me incumbiram essa tarefa, eu tive que fazer a crítica que eu fiz na época que eu fui assistir na cabine de imprensa. Acabei de Aí eu tive que buscar Você foi bem esse ali, né? pra poder fazer. Mas enfim, foi uma bela obra, né? Começa desde Vento Norte, né? Começa com o Vento Norte, que é o primeiro filme sonoro do Rio Grande do Sul, de 1951. E o último filme, ele é um filme do Fabiano de Souza, Filho do né? Enéas. Mudança. Filho do Enéas de Souza, nosso colega da crítica do cinema, escrevendo sobre o filme do filho dele. Muito legal, bonito. né? E lançando na pandemia, esse livro, te lembra? No domingo da manhã, todo mundo de máscara, lá no Araújo Viana. Sabe que dia que foi isso aí? Dia 20 de março de 2022. Sabe por que eu sei? Porque dia 19 de março teve o show do Zé Ramalho, foi o primeiro show que eu cobri pós-pandemia mesmo. Foi no dia 9, no sábado, o Zé Ramalho, o primeiro dia, caiu as máscaras dia 9 de março, foi ninguém, não era mais obrigado a usar máscara. Isso, mas dia 20, todo mundo estava de máscara. E quando acabou a sessão, eu, Criba e os guris dele, a gente foi almoçar lá no Tudo Pro Social. Eu não lembro que eu fui lá. Viu? A crítica é unida, né? Une as pessoas. Une as pessoas. E tu tem essa obra aqui também maravilhosa, que fez e faz história em Porto Alegre. Sim, a revista Teorema, né? Que Então, terminou, né? Isso é trabalho da crítica, de colegas da gente, né? Da Ivonete, do Fabiano. Aqui. Quanto tempo durou a revista? A revista acho que durou uns bons 20 anos, né? É muito Com legal. edições esparçadas. Sim, Isso. mas sempre estava ativa, né? Sempre inativa, mas aí a última foi justamente aí, né, pós-pandemia. Eu acho que terminou mesmo, porque o pessoal da aula, né? Sim. Os envolvidos todos muito ocupados com aula. Mas eu trouxe essa aqui, esse número 27, porque aqui eu tenho um texto sobre o Héctor Escola, né? Que é um cineasta do coração, um texto que eu escrevi com o Juliano, né? Juliano Dupont, que foi meu companheiro, meu grande amigo, e a gente compartilha nessa admiração. E aí, a pergunta é o preferido dele. Ah, sim, o Héctor Qual Escola tá no... Mas qual o filme preferido dele? O teu? O meu... É de bate pronto. Ai, meu Deus, um- tantos na cabeça. O primeiro. Jantar, Feios, Sujos e Malvados. O baile. O baile. Fez os Malvados tá pra gente estar na nossa Sobre lista. Nós amamos tanto, que é um filme que eu amo de Nossa, paixão. que nos amava. Até os Isso, planos é legal Não, também, né? é assim, eu acho que é esse o preferido. Qual? Eu acho que é nós que nos amávamos tanto. É, a nossa canção. Então- Não é que se era amor tanto e amar. Tinha para levantar mate, Porque né? tinha- Tinha para levantar mate. Nós que o amamos tanto aqui também. Não, Assim, outra coisa, Criba, mas isso é preferido de uma geração, né? e outra coisa que eu tô, Gente, assim, ó, olha só o livro parece que saiu da gráfica agora, né? O cuidado do livro do Teorema, né? Assim, o livro bem cuidado, tudo, né? Até a concorrência desleal é legal também. Tem vários, o Tornado, o Capitão Tornado. Eu assisti, a primeira vez que eu assisti o Nós nos amamos tanto, no cinema Guion, No Guion. no Guion, que às vezes volta e meia o Carlos Schmidt ele fazia esses revivals, né? Sim. E aí ele me ligou, Chicão, é o seguinte, eu vou passar na quarta-feira, nossa, tá a fim de ver, então ter me convidado, aí eu fui lá, eu saí de cinema assim, Vitor ó. Gasma, Stefana Sandrelli, Isso, o Nino Manfredi e o... Eu sei assim, ó, eu sei assim, ó. Professor, né? Eu sei assim, sabe quando acabou a sessão, eu saí assim, puta que pariu, eu fui lá, comprei o VHS da época. De tanto que eu... Mas é, não. Tanto que eu amei o filme, tanto que eu amo esse filme, né?
Tomava tanto, né? Amo tanto. Tanto que eu quero fazer esse filme no programa. Só toda vez que eu penso no filme, o Lauro vem com o Leitor Escola. Que a família é um filme que eu vi. E agora, onde tu tá trabalhando, onde tu dá os teus canais, eu quero saber como as pessoas conseguem ouvir, ler Fátima Leite. Então, eu tenho o meu site, né, que eu publico aí algumas coisas de cinema, estou muito voltada também para literatura e cinema agora, né, então é o Escrita Crítica, né, escrita.arte.br, canal na internet, e eu tenho um ciclo de estudos na Sala Redenção de cinema e literatura. Uma vez a cada 2 meses a gente passa um filme, eu dou uma aula sobre o autor, o livro no qual o filme é baseado e a gente assiste o filme e depois debate, né? Nós fizemos esse ano já o Morro dos Ventos Vivantes, de Émilie Brontë, com a versão de 1939. com o Laurence Olivier. Laurence Olivier. Fizemos com a versão de 92, com a Juliette Binoche, né, e o Ralph Fiennes. E também fizemos agora a Marguerite Duras. Despedir, tá? Então eu quero deixar o convite para o pessoal para acompanhar as outras sessões dessa programação que eu faço na Sala Redenção. Agora em agosto a gente vai exibir o filme A Hora da Estrela, a gente vai olhar o filme A Hora da Estrela. Já tivemos cima de peso. Carol Zach esteve aqui. Debater o filme, olhar o livro da Clarice Lispector, depois na sequência a gente vai ter o Fausto do Murnau, a obra do Goethe, a Sala Redenção fica no Centro Cultural da URGS, ali no Campo Central da URGS, a entrada é franca, as sessões acontecem diariamente, né? E segunda-feira esse programa que eu desenvolvo. Eu adorei estar aqui com vocês, rapazes. Muito obrigada nós pelo nós que adoramos a tua Nós presença. alimentamos muito Mas no só cinema sabe aqui. que quem vem pro cinema de peso, né? A gente vai te cortando de novo, né? É que o cinema de peso, umas coisas. A gente é diretor, a gente corta o tempo inteiro. Né? E Corta! eles mesmo fazendo filme, né? Mas aqui quem participa do cinema de peso ganha bastante mimos, assim e tal, né? Começando a te dar uma bolachinha especial do cinema de peso, pra botar um chopp, um café, o que tiver. Isso aí é. Memorabilia, como é que chama? Isso aí vai guardar, vai botar tua Recuerdo. no escritório e tal, qualquer coisa. Ah, legal. Aqui 2 adesivos, o preto e o branco. Já sei onde é que eu vou. E eu quero que o Clifford foi lá e saiu da. Geralmente fica alguém no fundo, assim. Isso aqui é digamos que uma lembrancinha desse momento solene e de emoções com o teu nome ali, ó. Olha, quase um Gente, diploma, hein? Vocês me dobram desse jeito. Não vai chorar. Mostra pro Chico, senão o Chico Isso aí é uma capa, né? Só tem pra Deu. E também não tem mais, né? Pra usar aquela bolachinha, tu vai ganhar isso aqui, né? Caneca do cinema de peso. Ai, que caneca linda. Linda, né? Essa é do ano 4, né? Do 4º ano. Né? Aí amanhã, quando tu for pro café, tu manda pra nós, tá? Não, tem mano. Tu põe lá no. Isso aqui o Chico vai Fala entregar assim, no ó. presente, né? Como a gente. Nosso Eu patrocinador, né? não somos cachaceiro, né? Não, tu é. Ó, Uma cachaça Como é que da Coral vocês sabem Brasil. que eu gosto de cachaça? Olha aí, eu já viu? tomei essa cachaça. Já tomou? Já Tem uma tomou? garrafinha lá em Então, casa. ganha legal, mais, olha ganha aí, mais ó. uma. mais uma então. Que legal. Pablo aí, Pablo. Que legal. Vou fazer o curso aqui assim, ó. Deixa eu te ajudar com os teus brindes pra gente poder brindar agora. Mas assim, tipo. Acabou? É só isso? Tem mais presente pra. Não, tem Fati? um carro zero, você não tem. Bom, mas tipo, em primeiro lugar a gente agradece a presença ilustre da nossa colega, né? A Fati, né? A Fati, né? Ih, A Fati, né? isso, a Fati. A Fátima Landelli que nos premiou com essa presença nos 4 anos do cinema de peso. E também eu quero falar pro pessoal que é o quanto é difícil e ao mesmo tempo tipo gratificante fazer um programa há 4 anos, né? A gente passa frio, calor, chuva e tudo na base da guerrilha, né? Sempre de guerrilha, como diria
o Glauber Rocha e tal, aquela turma, a gente tem uma câmera e ideias e paixão, né? e paixão de falar sobre cinema, que é uma coisa que a gente jamais vai deixar de falar, né? E quando, desculpa, Não. contando, como sempre, Claro, mas quando aqui tem alguém eu- com brilho no olho que tu veio falar de cinema com a gente, Ah, não, vale isso aí não todo. tem preço, Porque não. tu falou com muita Não tem paixão preço. o tempo inteiro. Isso, sabe? O tempo inteiro, isso nos faz muito E bem. aquela coisa que eu falei, a gente agradece todo mundo que já participou do Cinema de Peso, todo mundo que assistiu, todo mundo, mais de 60 convidados. A gente começou na brincadeira, a primeira convidada foi a Adriana Drovandi, né? Foi a nossa primeira convidada Paradiso. e a que está fechando os 4 anos agora é a Fati, né? E tem uma tradição. E tem muito mais. Logo, sempre que a pessoa ela passa a fazer parte de uma família de cinema de peso. Claro. Todo final de ano a gente tem um churrascão. Oba! Tá, então tu já tá convidado. Isso, é, Tá, você já não sabe. Já ganhou passe, já ganhou free ganhou- pass. Aliás, eu Pass. estava em Paris, eu voltei correndo para participar da festa. Porque eles Assim, marcaram a festa. Sempre vai dizer que ele vai. Sempre. Ele não ia voltar, né? A gente tá falando. Pô, o churrasco do cinema de peso é imperdível. Sim, Não, eu também Paris. Ele ia ficar- Vai, eu vou. Ele ia ficar mais um mês lá, né? Ele ia ficar mais um mês, né? Ele veio embora. Porque Ele tava lá, não, tô indo embora. Ele chegou no legal. Eu cheguei na véspera do nosso Não, churrasco. só queria o tapete vermelho, vamos tocar o tapete vermelho. Mas tudo bem, esse é o Chico Isidro, né? Por isso que a gente faz há 4 anos, né? Esses dois irmãos aí que E a gente a faz. gente tem uma esse frase programa. aqui. Qual é a frase dessa vez, Chico? Lauro, que o E Alzheimer daí, deu? nós vamos entrar na faixa de tempo, tem mais uma palavra pra falar pra câmera 17 ali do Senhor de Peso ali. Eu só quero dar os parabéns. Vocês são os apaixonados por cinema. E isso a gente contamina as pessoas. Parabéns pelo programa. viu? Obrigado. Muito Parabéns por esse bela trajetória de vocês. Valeu. Aí tu vai lá pra Vida casa do longa, Lauro. cinema de peso. Mas vamos organizar. Vamos organizar. Tu sabia que era essa frase? Que a gente ia te pedir pra É. falar. Isso, era essa frase. Cara, eu acho que tá dito, cara. Vamos repetir? Vamos. Vamos olhar pra câmera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vida longa ao cinema de peso. Boa.